Bora te atualizar também sobre uma despedida no São Paulo, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te falar sobre a possibilidade de uma despedida no São Paulo. O Tricolor pode fazer seu último jogo em 2025 no Morumbi nesse final de semana, confronto contra o Bahia. Vale a lembrança de que o Tricolor já sabe que fará pelo menos 2 jogos na Vila Belmiro por conta de uma série de shows marcados para seu estádio. Os confrontos contra Flamengo e Red Bull Bragantino estão confirmados para a Vila, mas o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, deixou escapar que o São Paulo já sinalizou com a possibilidade de não fazer 2, mas 4 jogos no estádio do Santos. Partidas contra a Juventude e Inter também correm o risco de serem transferidas, tudo por causa da realização de 6 shows. São Paulo vai receber 2 vezes o Oasis, mais 2 vezes o Imagine Dragons, mais uma vez do Alipa e outra do Linkin Park. Todos esses shows vão assegurar ao São Paulo cerca de 20 milhões de reais livres de impostos. Só a título de comparação, nos 14 primeiros jogos do São Paulo como mandante no Brasileiro, a arrecadação total foi de 15 milhões e meio de reais. Por isso a justificativa, a decisão de abrir seu estádio para tantos shows, mesmo podendo perder até 4 partidas. Como o São Paulo só faz mais 5 jogos como mandante, o confronto contra o Bahia e os outros 4 que eu citei, se não houver qualquer novidade, a tendência é que o Tricolor se despeça do seu estádio no próximo fim de semana. O que acontece com o São Paulo? Fica só um atacante. Washington, deixa eu falar um pouquinho sobre uma barca que o São Paulo está preparando para o próximo ano. 5 atletas do atual elenco têm contrato só até 31 de dezembro. E desses 5, só um deve ficar. O Enzo Dias, que está por empréstimo do River Plate. O Enzo já bateu as metas e vai ser comprado por 2 milhões de dólares. Os outros 4, nesse momento, estão mais para sair do que para ficar. São eles: o volante Luiz Gustavo, 37 anos de idade, salário de 700 mil reais mensais. Não dá para cravar que ele não fique, mas essa é a tendência, a menos que ele tope baixar bastante o custo, enfim. O goleiro Leandro, hoje é o terceiro goleiro, tá fora dos planos, entende que precisa jogar, o Leandro deve sair também. Só para completar em relação à barca do São Paulo. Falei a respeito do Luiz Gustavo, falei a respeito do Leandro, o Dineno e o Rigoni também não devem ficar. O Dineno tem contrato só até dezembro e não tem conseguido empolgar o Hernan Crespo. O Rigoni precisaria jogar pelo menos 12 partidas por no mínimo 45 minutos para ter contrato renovado de forma automática. Ele até agora jogou só 3. E o São Paulo deve fazer basicamente 9 jogos, então a partir de agora ele precisaria jogar absolutamente todas, tá bom? Descobriu a arrecadação do São Paulo, essa bate 1 bi. Vamos lá, o São Paulo ainda não tem os números fechados do primeiro semestre, não, dos 8 primeiros meses do ano. A pessoa ficou de me passar, mas não conseguiu. O que se sabe é que há uma expectativa real de o São Paulo fechar 2025 com superávit depois de muito tempo. E esse superávit deve estar atrelado também às vendas, né? Foram mais de 250 milhões de reais de arrecadação até agora com transferências de atletas e ainda há mais 2 negociações praticamente fechadas do Galopo no River Plate e do Rodrigo Nestor no Bahia. Elas devem garantir mais ou menos quase mais 50 milhões, e o São Paulo vai ficar perto dos 300 milhões de arrecadação. Então a gente deve ter um recorde de arrecadação no São Paulo na atual temporada e um superávit depois de muito tempo, tá bom? Nicola, pelo amor de Deus, o que esperar do São Paulo de agora para frente? Estou preocupado, viu? Sou de Minas Gerais, Sabinópolis. Marcelo, eu acho que o São Paulo tende a melhorar. Pagamento das luvas programado para essa semana. Das luvas não. Pagamento de direitos de imagem, 1 mês. Esse pagamento será quitado nessa semana. Existe uma promessa de pagamento do outro mês atrasado nas próximas semanas. O presidente Júlio Casares vai estar mais perto dos caras, até para mostrar a necessidade de resultado, enfim. O que mais pode prejudicar, além da falta de confiança do time, isso é muito claro, é a questão envolvendo o estádio, o mando, né? O São Paulo pode fazer apenas mais um jogo dentro do Morumbi até o fim da temporada. Vale a lembrança de que 6 shows vão acontecer no Morumbi, são 2 do Oasis, 2 do Imagine Dragons, um da Dua Lipa e outro do Linkin Park. E aí, diante desse cenário, 2 jogos já estão confirmados para Vila Belmiro, serão partidas contra Flamengo e Red Bull Bragantino, e existe o risco de Juventude e Internacional também serem transferidos, jogos contra Juventude e Inter também acontecerem lá na Vila, tá bom? Antes, Nicola, havia a notícia de que o São Paulo pagou 1 mês de salário atrasado e ficou devendo outro. Procede? O planejamento era para isso mesmo. Deixa eu ver se isso está confirmado. Mandar aqui pro... Boa noite.
pagou um mês da imagem atrasada. Confere. Vamos ver aqui, tá? Assim que tiver novidade também já conto para vocês. Você está perguntando se tem chance de o Crespo cair. Marcelo, para agora não. Não consigo cravar que ele fica para a próxima temporada. Para agora não dá para cravar não, tá bom? Quem será o nome de oposição no São Paulo? Pedro Henrique Oliveira. Pedro, tem muita gente sugerindo o Belmonte como candidato de oposição. Não sei se ele sairia depois de toda a ligação que ele teve com o Júlio, mesmo agora os caras em frentes opostas, né? Tô curioso para saber quem vai ser, porque a oposição tem sido muito frágil no São Paulo. A oposição não tem tido capacidade de levar candidatos fortes, né? As eleições no São Paulo têm sido muito, muito simples para a situação. Estou pedindo para falar sobre a barca de saídas no São Paulo. Então é o seguinte, ela não envolve jogadores muito pesados, com exceção do Luiz Gustavo, né? Luiz Gustavo é o mais caro dos 5 atletas cujos contratos terminam agora em dezembro. Ele ganha 700 mil por mês e a tendência é que saia menos, que reduza bem os salários. O Rigoni e o Dineno, que chegaram mais recentemente, têm contrato só até dezembro. O Dineno está completamente fora dos planos do Crespo e o Rigoni precisaria bater 12 jogos com mais de 45 minutos. Ele tem só 3. Já o goleiro Leandro, terceiro goleiro, está completamente fora dos planos. O único cujo contrato se encerra em dezembro e deve ficar é o Enzo Dias. O Enzo Dias, que pertence ao River Plate, está emprestado ao São Paulo. Ele já bateu a meta de jogos e será obrigatoriamente comprado por 2 milhões de dólares. Ainda assim, o São Paulo vai ter lucro com o River, porque o Galopo estava emprestado, também está batendo as metas lá no River Plate, está sendo comprado por 4,3 de dólares. Então o São Paulo vai ficar com um lucro de 2,3 milhões de dólares. Boa noite, Nicola. Alguma notícia quente no São Paulo nessa quarta-feira? Estou tentando confirmar se essa história de que o São Paulo pagou um mês de direito de imagem está confirmada, tá? São Paulo, direito de imagem. Deixa eu ver se alguém publicou, porque a fonte para quem eu mandei ainda não respondeu. São Paulo acerta parte dos pagamentos atrasados com os jogadores. Antes eram 2 meses, agora caiu para 1 mês. Então já está sendo publicado. Só estou tentando confirmar aqui também. Assim que tiver alguma nova informação, já conto para vocês, tá bom? São Paulo acerta parte dos direitos de imagem atrasados. O repórter Alexandre Silvestre atualiza o noticiário do Tricolor Paulista. Então é isso. Então São Paulo, como eu já havia dito, que nessa semana pagaria um dos meses, isso foi pago, tá bom? Bora falar agora sobre o São Paulo e a possibilidade de uma barca. Lista de dispensas do Tricolor para a próxima temporada. São Paulo vai precisar reduzir custos em 2026. Independentemente de estar ou não na Libertadores, já há essa premissa. E o Márcio Carlo Magno, superintendente que vai tocar o departamento de futebol, deixará bem claro para todas as pessoas no departamento que haverá necessidade de cortes, de redução. Diante disso, dá para dizer que dos 5 atletas cujos contratos se encerram em dezembro, 4 não devem permanecer. A única exceção, Enzo Dias, que está emprestado pelo River Plate, ele já atingiu uma meta estipulada no contrato e o São Paulo será obrigado a comprar o lateral esquerdo argentino, operação de 2 milhões de dólares. Os 4 atletas que devem fazer parte de uma barca são Dineno, centroavante que chegou do Cruzeiro e ainda não conseguiu vingar, inclusive está machucado nesse momento. Rigoni, que veio por indicação de Hernan Crespo, mas tem jogado muito pouco. Ele precisa, para ter seu contrato renovado, participar de pelo menos 12 partidas com no mínimo 45 minutos. Ele tem apenas 3 jogos e, ao que tudo indica, não alcançará essa meta. Tem também o Luiz Gustavo, que se recuperou de uma embolia pulmonar, ficou 6 meses parado, até deixou boa impressão na vitória contra o Fortaleza, mas também não tem sido utilizado e ganha 700 mil por mês para completar. Leandro, o terceiro goleiro, vínculo se encerrando no fim da temporada, ele já foi avisado de que não terá esse contrato renovado. Outras saídas podem acontecer de jogadores com salários mais altos, como por exemplo do Luciano, especialmente se propostas do futebol do exterior aparecerem. Ele é um velho candidato a jogar na Arábia Saudita. Se uma oferta razoável surgir, pode haver negociação. Lucas Moura e Oscar, os atletas mais caros do elenco, devem permanecer no clube, até porque trabalhar uma rescisão de contrato deles hoje demandaria bastante dinheiro. Estou curioso para saber como é que vai ficar a situação do Rodriguinho, meio atacante jovem da base, que ganhou mais minutos, especialmente com o Crespo. O vínculo se encerra em dezembro de 26 e até agora não houve acordo para a extensão desse contrato. Tá aí, né, minha família? Ficamos com aquele giro de notícias importantes do São Paulo, atualizações exclusivas para você ficar por dentro de todas as informações do Tricolor Paulista, combinado? Então, para você não perder nada, deixa aquele like maroto, inscreva-se no canal, ativa também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todas as atualizações do São Paulo neste dia. Valeu? Quinta-feira
asteríssima no tricolor paulista. A barca vai passar, hein? Então, rapaziada, até o próximo vídeo. Segue mais. Fui.